nós tivemos uma ideia de trazer o Cine Encontro online, de modo que pudesse alcançar mais pessoas nesse engajamento que pretendemos ter sobre o tema envelhecimento. Nesse mês de setembro, nós escolhemos O Filho da Noiva. É um filme argentino que trata de alguns dramas familiares e os seus personagens, eles estão em diversas etapas da vida. Hola, papi. ¿Dónde vas? A ver, mami. ¿Quieres venir? Hace como un año que no la ves, ¿eh? No me quería ver cuando estaba sana, papi. Menos me va a querer ver ahora. Escuchame, no es ella la que habla, es esa enfermedad. Anduvimos no sé cuánto tiempo sin hablar. Normita, mira quién vino. Papito. No llores, ¿eh? Feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Vos, mami. ¿Cómo anda, che? Mi vieja tiene Alzheimer. Hogar para ancianos. Yo acá tu papá no lo dejo. No. ¿Sabe cómo lo veo? No se ofenda, ¿eh? Lo veo como esos malabaristas chinos que van corriendo de palo a palo para que no se le caigan los platos. Y con mami siempre tuvimos la idea de hacer un viaje largo por Italia, visitar mi pueblo. Hacete ese viaje, papá. No, ¿qué viaje? ¿Qué viaje? Quiero usar esa plata para casarme con Norma por la iglesia. Sos loco. Sí, la verdad. ¿Cuántos salmones? 200. Deme dos. Para vos es todo muy fácil. Gritemos, vivan los novios y tiramos arroz. Yo no estoy segura de estar enamorada de vos. Son cosas de chico. ¿Y por qué son cosas de chicos? ¿Tu papá no está enamorado de tu mamá? Papi, esas milanesas están aceitosas. ¿Qué te pasa? No te pongas hincha pelota que de vos no me puedo divorciar, ¿eh? Hace 3 años que no me pones la manito ni por accidente. ¿Conoces a mi novio y empieza el toqueteiro? Estoy investigando una denuncia. ¿Contra este restaurante? Me quiero ir a la mierda. No sé a dónde, lejos, qué sé yo. México. Yo sé, un poquito mal estoy. ¿Tampoco te acuerdas del restaurante? Belvedere, mamá. Como papi. Sí, como papi, sí. Es que Norma es una cosa. Como un ángel. Mi ángel. Tengo un papá que me cuenta todo tipo de desgracias. Yo me río todo el tiempo porque me hacen mucha gracia. Yo los voy a cuidar siempre. Toda la vida, no importa. Que aunque dure muchos años, mi abuelo dice que es corta. A trama, ela desenrola um personagem central, que é do Ricardo Darín, que é o Rafael. É um homem que herdou o restaurante do pai e ele está num momento de vida e inserido num momento também socioeconômico da Argentina meio complicado. Então, devido à recessão naquela época, ele se vê obrigado a baratear a matéria-prima para poder adequar o cardápio. Então aí ele tem uma relação tensa com os fornecedores. Ele é um cara irritadiço, bravo, né? Ele tem aí ele é divorciado, tem uma relação conflituosa com a ex-mulher, tem uma relação distante com a filha e também tem um relacionamento meio distanciado, ausente com a noiva. Sua piranha. Vagabunda. Não, espera! Você não o que presta. está fazendo? Você não presta. Você é uma vagabunda. Me solta. Para com isso, para com isso. Se encostar nela, eu te mato. É o meu pai, é o meu pai! O quê? Me desculpe. Me desculpe. Desculpe, há tanto tempo que eu queria te conhecer. Puxa vida, quer dizer... acontece que... me desculpe. Desculpe, eu imaginei, sei lá, um pai mais... paizão, mais familiar. Me desculpe. Está bem? Oi, querida, está bem? Eu estou bem. Eu estou perdão. bem. Puxa, que fora. Coitado do meu pai. Parece que agora assumiu a culpa.
Quer passar mais tempo comigo? Bom, ele quer que eu vá morar com ele na Espanha. Além disso, ele vai me pagar uma pós-graduação. Lembra que eu sempre quis me especializar em recursos humanos? Isso tem futuro? Digo, esses recursos não estão se esgotando? Não. Além disso, aqui não acontece nada. Sei lá, preciso mudar de ares. Eu também quero chutar o pau da barraca. Sim, claro. É lógico. Nath, quando eu te disse tudo aquilo de liberdade e não era para deixar você. Quer dizer, era para que nos sentíssemos mais seguros, sem nos sentirmos presos. Entende? É isso. Olha, eu não quero brincar. O que eu quero é que pensemos... Não, para, não me explique. Eu já pensei. Não, estou certa de estar apaixonada por você. Eu sempre soube que você não tem o cérebro do Einstein, nem o dinheiro do Bill Gates. Não sei, também não é nenhum Dick Watson. Mas eu me apaixonei. Não sei por quê. Eu parei de fazer terapia porque sabia que em menos de um ano eu deixaria de te querer. Mas me apaixonei. Agora não tenho certeza. Eu não acho que seja a pessoa que eu pensava que era. Agradeço muito que não queira brincar comigo. Seja como for, eu não ia deixar você brincar comigo. Porque eu valho a pena. Entendeu? Eu valho. Quem é Dick Watson? Viu como você não me ouve? Eu ouvi perfeitamente. Sobre estar apaixonada. Estamos um pouco grandinhos para isso. Isso é coisa de criança. Por que é coisa de criança? Seu pai não está apaixonado pela sua mãe? É isso que eu quero. Mas o fato é que o filme ele tem uma trama central. E essa trama se dá entre o Rafael e os seus pais, que já estão velhos. Por um lado, o pai é uma figura muito amorosa, muito próxima, muito paciente. E por um outro lado, a mãe, ela sofre com a doença do mal de Alzheimer e está numa casa de repouso. O foco que eu dei para a gente poder fazer uma discussão sobre envelhecimento é nessa trama central, que vai mostrando no desenrolar do filme como o Rafael, esse personagem do Ricardo Darín, ele vai fazendo e desenvolvendo os diálogos com o pai e com a mãe nesse momento da vida dele, que é um momento que também está conturbado, né? Quer dizer, já tem toda uma parte conturbada, como eu falei anteriormente, do trabalho, das relações familiares de filho, filha e esposa, ex-esposa e noiva, e tem essa parte com os pais. No primeiro momento do filme, a gente vai percebendo como que ele se relaciona com a mãe nessa fase da vida dela. Então, ele tem aí alguns flashbacks da infância, mostrando toda uma carga muito afetiva dessa relação com a mãe. E também
coisas não muito bem resolvidas em relação com essa mãe. Principalmente no que tange aí que a mãe gostaria que ele fosse advogado e ele não foi, né? Então assim, a relação dele com a mãe é uma relação ainda pautada numa história do passado, né? Tem aí um tanto de mágoa, um tanto de coisas que ele acha que ele não correspondeu aos desejos dela. E tem uma relação com a doença muito imatura, porque ele acha que é uma injustiça da vida a mãe dele ter ficado dessa maneira. E dessa forma, ele meio que vai se defendendo dessa condição e vai evitando o relacionamento com a mãe. Tanto é que ele nem se dá conta que já faz 1 ano que ele não a vê. Quem o lembra disso é o pai, porque o pai chega num contraponto muito interessante no filme, que ele chega para o filho e diz que ele tomou uma decisão, que ele vai fazer o casamento com a mãe dele no religioso. E daí começa toda uma atitude também muito imatura, podemos dizer assim, do Rafael, né? Onde ele acha aquilo um absurdo, o pai querer um negócio desse, porque o pai poderia aproveitar a vida, viajar com os amigos, poderia fazer tantas outras coisas, e ele vai justamente querer uma coisa que a mãe dele nem vai estar sabendo o que está acontecendo. E o pai dele, de uma maneira muito amorosa, muito paciente, simplesmente diz uma frase que eu vou repetir para vocês, muito bonita, que é: um novo começo, para mim, é continuar a ser feliz ao lado de sua mãe. Linda essa frase, porque é com ela que esse pai oferece e mostra uma perspectiva completamente diferente do que o Rafael estava imaginando. Porque o começo para o Rafael, para o pai, era se divertir com os amigos. E na verdade o começo para o pai é continuar feliz ao lado da mãe, né? E eu acho que essas são perspectivas que podemos ficar mais atentos no nosso envelhecimento. Quer dizer, em qual perspectiva que nós estamos olhando as dificuldades do envelhecimento, né? Essa é uma questão que a gente pode colocar para pensar e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, feito esse pedido e essa atitude super estressante por parte de Rafael, o Rafael vai realmente nos mostrando um lado muito heróico, muito dentro de uma persona, muito voltado e apoiado no único pilar da vida, que é o trabalho. O que muitos de nós já podem se dar conta disso, quer dizer, o quanto que nós nos apoiamos num único pilar, num único papel, e deixamos todos os outros meio que à deriva. E isso vai acarretando para a pessoa uma série de dificuldades em lidar com as questões da vida mesmo, sejam elas as boas questões ou as questões mais ruins, ou as mais difíceis ou mais problemáticas, né? O fato curioso é que sempre quando a gente está muito envolvido numa única questão, muito tomado por esse único pilar, seja do trabalho ou qualquer outro que esteja no lugar dele, algumas vezes, né, a vida pode dar a sua rasteira. E no filme é muito interessante como isso acontece, porque o Rafael infarta e fica 15 dias na UTI, né? E depois dessa experiência, ele começa a repensar algumas questões, quer dizer, num velho ditado, aí começam a cair as fichas. E também tem uma passagem no filme muito interessante, que é quando ele está na UTI se recuperando, chega a noiva. E aí ele diz para a noiva assim: bem, agora eu quero realizar os meus sonhos. Eu vou para o México, eu e minha alma.
No primeiro momento, parece uma fala de uma profundidade, nossa, o personagem conseguiu se transformar, né? Mas não, ele ao menos olha para a noiva. A noiva ficou ali invisível nesse momento de realização do sonho. Então, o que a gente pode notar na transformação desse personagem? Então, no começo do filme, ele traz toda essa demanda muito brava, muito irritada, muito intolerante com as questões da vida, sofre o infarte, né? Infarta, né? E ele vai por um outro lado, quer dizer, então eu vou realizar meus sonhos. Só que ele ainda não está conectado com as pessoas ao redor dele. Está aberto para fazer outros diálogos. Teve uma mudança, mas uma mudança ainda um tanto egocêntrica. E eu acho que o filme vai colocando isso de uma maneira tão bonita, porque quem de nós não já passou por uma sensação, uma percepção, nossa, estou mudando, e não estava mudando nada. Quer dizer, acho que ele vai mostrando essas coisas, mudei, agora sou uma outra pessoa. Não, ainda está no mesmo canal de frequência. Tomar consciência de mais questões para poder ir ganhando pouco a pouco outras perspectivas. Uma primeira resposta ainda meio truncada, meio egocentrada, mas aos poucos ele vai podendo se aproximar do grande sonho do pai dele de realizar o casamento dos dois. E ele se engaja nesse pedido, né? Ele vai começando a rever o seu posicionamento, a entender esse pai e ajudá-lo. E isso no filme também é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele vai ajudando o pai a concretizar esse sonho, ele também vai formando e conseguindo fazer outros tipos de diálogos com a mãe. Então, no caminho desses preparativos, tem uma cena muito linda que ele está com a mãe nessa casa de repouso, e a mãe começa a chorar do lado dele, e ele pergunta, mas o que aconteceu? Mais ou menos assim a cena. E a mãe fala, não sei por que minha mãe não liga mais pra mim. E aí ele, ao invés de qualquer outro tipo de reação que possa ter, ele teve uma atitude muito bonita e muito amorosa com a mãe, que foi, ela daqui a pouco liga, não fica assim. Mamãe? Oi, meu amor. Olha só quem veio. Oi, Nino. Lembra quando eu era pequeno, mamãe? Eterno fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mas você se lembra. Por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E do Juan Carlos, lembra? Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ele quase morava lá em casa. Estava sempre lá. Não lembra que você sempre nos salvava? O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Faça um esforço, mamãe. Não se lembra de quando eu deixei a faculdade? Nós pecadores agora. Todas aquelas brigas, não lembra? Não chore, não chore, não chore. Não chore, mamãe. Não. A mamãe não me liga nunca. Quem? A vovó? Mamãe, não se lembra que a vovó... Não chore, eu vou falar pra ela te ligar, tá bom? Não, ela já não me ama mais. Como ela não vai te amar? Todo mundo te ama. Quem não vai te amar, mamãe? Você não a ama, ursinho? Hã? Olha. Malvado, malvado. Malvado, malvado, malvado. Eu não quero morrer.
Mamãe, não diga isso. O que está dizendo? Sim, sim, eu sei. É que eu estou um pouquinho mal. Não, você não vai morrer. E nem o papai vai morrer. E nem eu vou morrer. Também não se lembra do restaurante? Vamos. O que era seu? O nome, não se lembra do nome? É Belvedere, mamãe. Como o papai? Sim, como o papai, sim. Como o papai. Eu me saí muito bem com o restaurante. Muito bem. Bom, agora eu vendi, mas me saí muito bem. Se pudesse me entender, mamãe. Tenho certeza que... Eu sei que não estava muito contente comigo. Eu não queria continuar sendo um fracassado, acredite em mim. Eu queria te ver contente. Queria que sentisse orgulho de mim. Eu não quero ser um fracassado, acredite. Eu quero ser alguém, mamãe. Eu te amo. Cuido de você. Não se preocupe. Perdão, mamãe. Perdão, perdão. Perdão. Meu neném. Dá um beijinho no meu neném. Beijinho. 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 Essas cenas vão mostrando um pouco do que a gente pode ter de atitudes mais criativas, baseadas no amor, no carinho, na proximidade, né? O Rafael tem um papel super importante para esse casamento dar certo. E aí tem toda uma armação e, de fato, o casamento acontece, né? A mãe consegue falar o sim, apesar de todas as dificuldades que ela está acometida em função da doença, né? Mas o casamento acontece, o pai está feliz, ela está feliz, e é um momento muito mágico no filme. E mostra aí essa transformação desse personagem central do filme, que é o filho. Tem uma parte que eu também quero destacar aqui para vocês, que é uma cena bem interessante do Rafael, porque assim, o restaurante está passando por uma crise, né? Porque essa é uma outra tomada do filme, né? Mas é uma cena bonita, porque o restaurante está em crise, ele está tentando vender, e numa determinada altura do filme, entra a negociação de venda efetiva desse restaurante, e quando ele está na mesa de reunião, aguardando para assinar os contratos, é uma cena muito legal, porque aparece a imagem dele no vidro envelhecida já. Aparece o reflexo dele no envelhecimento, porque ele já é um adulto, né, que está entrando na fase aí do envelhecimento. Essa cena desse reflexo no vidro também é uma cena marcante, porque o envelhecimento vem chegando, né, pouco a pouco para cada um de nós. E vai exigindo outras atitudes, vai exigindo outras ações. Nesse filme, exigiu do Rafael. Então ele vende o restaurante, ele consegue ajudar no casamento do pai e da mãe.
E ele consegue decidir o que ele quer fazer da vida e, por incrível que pareça, ele decide comprar um novo restaurante, mas dessa vez o dele. E isso que eu acho que é mais significativo, porque enquanto ele estava engajado para manter o restaurante do pai, tinha todo um jogo de sentimento por ele não ter sido advogado, que a mãe queria, por ele estar no negócio do pai. Não tinha uma autenticidade envolvida aí. Mas na medida que ele vende o restaurante do pai e que ele toma a decisão de ter dele, aí vem uma escolha de alma. E isso que eu acho também bacana da gente ver no filme, e o quanto muitas vezes a questão não está no que fazemos, mas na atitude com que fazemos. Isso que eu chamo de mudar de perspectiva. Mudança de perspectiva sempre é qual é a atitude que a gente está tendo para as mesmas questões, né? E esse filme vai marcando em várias tomadas esse tipo de coisa que vale muito a pena a gente pensar. Então eu quero trazer aqui um trecho da resenha que vocês também podem acessar no site, que está bem completa, que tem alguns outros detalhes. Mas eu vou trazer uma parte do que eu escrevi, que eu acho bastante interessante. Então, no período que antecede a velhice, penso em refletir sobre formas e meios de fluir mais suavemente nas questões do envelhecimento, de abrir um diálogo saudável com essa etapa da vida. Talvez de modo a nos protegermos das diversas formas de sedução, de controles e de apego. E aqui eu trago uma frase do Jung, que é muito bonita. A vontade é segurar os raios da roda que faz rolar os anos, de conservar a infância e a eterna juventude, de não morrer. Podemos questionar se isso, que denomino como diálogo saudável, não é algo para cuidarmos em todas as etapas da vida. Sim, de fato. A busca do autoconhecimento é uma linha contínua. Porém, cada passagem desta linha demanda e exige algum tipo de ajuste, um conjunto de necessidades e expectativas específicas, pois a cada momento se forma um novo cenário. Nessa fase que antecede o envelhecimento, já conquistamos muitas coisas. A noção do tempo fica mais forte, parece que ele começa a diminuir. Na sacolinha da sombra, há mais experiências, frustrações, machucados, cicatrizes. E é nesta hora que temos que fazer algumas tarefas. E como em nossa sociedade somos carentes de rituais, precisamos descobrir quais são elas. Assistir a esse filme, ele pode nos dar algumas dicas de quais tarefas que nós podemos fazer nessa fase do envelhecimento. Então essa é a mensagem que eu estou deixando aqui no YouTube. Quem gostou, compartilhe. A ideia é que tenhamos todo mês um vídeo no YouTube sobre esse tema de envelhecimento. E vocês também podem ver vários posts que a gente coloca na nossa fanpage. Além do tema do envelhecimento, eu falo sobre carreira e sobre as questões que envolvem o feminino e a mulher nos dias de hoje, né? E também tem alguns artigos no meu site. Então quem gostou, curte, compartilhe, que é uma maneira da gente poder também ficar motivada para continuar fazendo. Obrigada.